Domingo passado você ouviu aqui uma mensagem, e durante essa semana essa mensagem repercutiu em algumas vidas, algumas pessoas que eu acabei conversando durante a semana, bastante tocadas por aquilo que ouviram, algumas questionando até mesmo a sua convicção, por conta que o paralelo que o presbítero Luiz fez foi muito interessante acerca de o nosso amor a Deus, a nossa devoção a Ele, se traduz também no amor e no serviço ao próximo, e vice-versa. Nós amamos o Deus que não vemos e manifestamos isso amando aqueles irmãos que vemos, né? E fomos convidados a participar, a engajar ainda de forma um pouco mais fervorosa, mais comprometida com a vida cristã, com a vida que é proposta a todos nós como cristãos. Eu quero seguir nessa mesma linha, eu quero convidar você nessa noite a refletir também acerca disso. A verdade é que nós acabamos nos acostumando a participar de coisas. E eu e você sabemos que dentro de nós, e Deus plantou isso lá, de alguma forma extraordinária, Deus plantou dentro de mim e de você, um desejo, um anseio por pertencimento, não por participação. A verdade é que a gente acostuma a participar de coisas, e às vezes a gente está participando, inclusive, da comunidade da fé. A gente se resume a um participante. Um participante, ele é aquele que não tem grandes compromissos, ele não tem grandes responsabilidades, ele não se espera muito dele e também ele não espera muito dos que estão à sua volta. Porque, afinal de contas, aquilo é um pouco descompromissado, é um pouco desconectado. O fato é que o convite, e se eu pudesse, ou pelo menos ansiasse que você saísse daqui com uma frase que vai ficar martelando na sua cabeça durante a semana, é justamente essa: eu não sou chamado somente para participar, mas para pertencer. Deus plantou no meu e no seu coração um senso, um desejo de pertencimento. Esse desejo de pertencimento, ele repercute em muitas coisas na nossa vida. Ele vai se desdobrando em muitas áreas. A gente, em todo o tempo, às vezes, e provavelmente você já viveu essa experiência, de tolerar coisas que são contrárias às suas convicções de fé, contrárias até mesmo aos seus princípios familiares, aquilo que você foi ensinado, e a gente vai tolerando essas coisas a fim de pertencer a algo. Eu tenho certeza que em algum momento você já participou ou pertenceu a um ciclo de amizade que você discordava de quase tudo, mas aquilo produzia em você um senso de eu faço parte de alguma coisa, eu não estou só, eu não estou desconectado. Justamente porque a gente tem essa necessidade por conexão, essa necessidade por fazer parte, essa necessidade por pertencer. Deus começa com isso lá na criação, lá no começo de tudo. Deus planta isso no nosso coração, há esse desejo no coração do homem de pertencer. Deus vai construindo isso. O plano inicial, o plano principal, o plano é que o homem pertença à sua família. O homem volta as costas para Deus, declara a plenos pulmões: olha, eu consigo ser autônomo, eu consigo andar sozinho. E aí o pecado vai construindo essa falsa ideia de que nós conseguimos andar só. E a gente vai caminhando a vida, achando que dá para viver isoladamente, achando que dá para viver sem pertencer. Dá para viver só participando de coisas, só degustando coisas, só, sabe, eu vou, degusto, me alimento daquilo e vou embora e não pertenço. Isso é uma falsa sensação que o próprio pecado foi produzindo na gente. Gênesis 12, você vai ver com toda clareza, Deus novamente chamando um povo e dizendo: olha, eu quero que vocês sejam um povo, vocês pertençam a uma família, e que essa família seja luz para todos os povos, para que outros pertençam também a essa família, para que outros venham também e comecem a pertencer aqui.
E aí, o que é maravilhoso é que, a despeito de tudo isso que Deus fala, o povo mais uma vez diz, não, a gente consegue andar sozinho. E eles começam a caminhar sós. Jesus entra na história. Como ponto alto de tudo que Deus fez, Jesus entra na história, para remir a história, para reconciliar o homem e para novamente ajustar e trazer o homem para o plano original de Deus. E o plano, na verdade, o ministério de Jesus se traduz em reconciliação. E reconciliar o homem com o plano de Deus é reconciliar o homem com esse senso de pertencer a alguma coisa maior do que ele. O fato é, Deus nos convida a uma família. Deus em todo o tempo, Ele não está com expectativa no coração de nos tornar convertidos a uma religião. Mas Ele nos chama como filhos, para fazermos parte da sua família. O lugar, pelo menos ideal de família que a gente pensa ou vê, é aquele lugar onde a gente pode ser sincero, é onde a gente pode ser honesto, é onde a gente pode abrir o coração. Não é assim aquela família ideal, onde você senta à mesa no domingo, e não é o lugar de guerra, mas é o lugar de você ali contar suas fraquezas, e você daquela mesa receber cuidado, orientação, direção, instrução. Às vezes você não vai conseguir receber grandes orientações, instruções ou direções, mas você vai encontrar alguém que diz assim e olha para você, olha, eu não tenho resposta para isso, mas eu estou com você para o que der e vier. Esse é o lugar que Deus nos chama, o lugar de família. É o lugar onde Deus participa da nossa vida ativamente. E eu quero nessa noite trazer para nós uma referência bíblica muito interessante. Quando Pedro está escrevendo para todos os dispersos da Galácia, quem eram esses dispersos da Galácia? Imagina, em torno de 27 anos depois de Jesus ter sido crucificado, os cristãos eles começam a ser perseguidos, e a perseguição até então não é a grande perseguição, mas é uma perseguição um pouco mais velada, é uma perseguição meio social, é uma perseguição também religiosa, porque muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e aí propriamente dentro, que o cristianismo ele surge como uma seita dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, aliás. E aí os judeus eles começam a olhar para aquilo e dizer, ei, para aí, quem são esses caras? O que é isso que está acontecendo? Esse negócio novo? E começam a rejeitar aquilo. E eles começam a ser rejeitados também pelo Império Romano, porque é um novo grupo que está surgindo, se organizando, eles estão com os olhos em outras coisas, eles estão com os olhos na mesa, na comunhão, eles estão com os olhos em participarem, em pertencerem a uma família, eles estão com os olhos em servir uns aos outros, eles estão com os olhos em repartir os seus bens em prol dos que não têm, eles estão com os olhos dessas coisas, e aí os romanos começam a olhar para aquilo e dizer, ei, para aí, tem alguma coisa errada com esses caras. E eles começam a ser perseguidos. 30 anos depois da crucificação. Quando Pedro escreve para eles, Pedro escreve justamente para esse tipo de pessoa. Gente que não tinha mais casa, gente que não tinha mais pátria. Gente que era peregrino por todo lado. Gente que estava com a nítida sensação que não pertencia a mais nada. A sinagoga que eles iam anteriormente, eles já não podiam entrar mais. A reunião de família que eles tinham, eles já não podiam participar mais. E aí, certamente, começa a se instalar no coração daqueles homens, daquelas mulheres, um senso de que, olha, eu estou só. E aí Pedro, inspirado divinamente pelo Espírito Santo, escreve a eles uma carta, os encorajando a perceber que eles são convidados a pertencer a algo muito maior do que eles já tinham pertencido antes. E aí eu queria convidar você a abrir comigo 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 ao 11. Eu peço que você preste a máxima atenção. 1 Pedro 4, vai ser projetado. Do verso 4 ao 11, eu estou lendo a versão NVI, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo,
Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez em referência às Sagradas Escrituras, pode ser? Amém? Você não dormiu? Está calor, frio? Tudo bem? Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz. Ela tem poder para discernir as motivações do nosso coração. Ela tem poder para nos confrontar. Ela tem poder para nos reajustar, Senhor, na nossa jornada. E nós nos submetemos a Ti e a Tua palavra nessa noite. Fala conosco. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, não nos deixa sair daqui como chegamos. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. De novo, quando Pedro está escrevendo a essas pessoas, Pedro está escrevendo a pessoas com crise de pertencimentos. Ele está escrevendo a pessoas que foram dispersas da sua história, dispersas da sua vida. Pessoas que estavam claramente com a sensação que não faziam mais parte de nada. E aí Pedro escreve para eles, e é legal que no verso 7 ele começa situando numa realidade que é muito comum a todos nós. No verso 7 ele começa, o fim de todas as coisas está próximo. E essa é uma sensação que naquele tempo já era muito clara, e é uma sensação que nós carregamos hoje também, não é? Por que a gente carrega essa sensação de que o fim cada vez está mais próximo? Talvez porque a gente está envelhecendo. Hoje pela manhã, hoje agora à tarde, estava vendo algumas fotos de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. E 10 anos atrás eu olhei assim, tinha muitas rugas a menos. Né? Até nas fotos eu vi o irmão Sandro e a irmã Rosane, estão lá atrás, eu não costumo fazer isso, mas eles estão aqui nos visitando. O Sandro e a Rosane, eles foram instrumentos de Deus na vida dessa igreja, em muitos períodos da igreja, mas no período da construção principalmente. E o que é interessante é que sempre que a gente dá um passo de construir, de comprar, ele aparece. Assim, a gente comprou a casa do lado, agora ele apareceu. Vamos ver, entender o que Deus quer falar com a gente, né? Ou quer falar com eles, a gente não sabe. Mas é um casal que sempre abençoa essa igreja, sempre abençoa a família de fé, e bom tê-los aqui. Aí eu já estava olhando essas fotos, eu vi como o tempo ele vai, né, nos marcando, e aí a gente vai tendo essa sensação de que o fim está se aproximando. Né? As pessoas à nossa volta que nós amamos, a gente vai vendo envelhecendo, coisa e tal. Então essa sensação de que o fim está próximo, ela vai aumentando. E aqui Pedro está diante dessa sensação, e nós, nessa noite, estamos diante dessa sensação. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo, porque a gente vê algumas verdades bíblicas sendo manifestas. Uma delas é que o amor ia se esfriando. Você não concorda que a gente vai vendo cada vez mais, parece que as pessoas estão amando menos, ou amando o objeto errado? E a gente vai percebendo, vai tendo essa sensação de que o fim está próximo. E aí Pedro, usando essa porta de entrada, olha, vocês estão vendo? As coisas estão se afunilando. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte, vamos lá, portanto, vamos ser criteriosos. Vamos ser criteriosos e estarmos alertas. O que é interessante é que Pedro diz, olha, sejam criteriosos, estejam alertas e orem continuamente. Ele não começa dizendo, orem. A gente hoje, muitos de nós, muitos aqui nesse lugar, literalmente tem uma vida de oração fracassada, e perdão por usar essa palavra, mas uma vida de oração fracassada, não é porque sua agenda é apertada, não é porque você não tem tempo, é porque a gente está perdendo essa batalha de critérios. A gente está perdendo essa batalha desse senso do que é importante. A gente está perdendo essa batalha de atenção aos fatos, atenção ao que está acontecendo, o que está entrando na nossa casa, atenção ao que está acontecendo com a nossa família.
A gente vai perdendo essa relação com Deus, que se dá por meio de uma vida de oração, porque o nosso filtro de critérios está muito amplo, está muito aberto. E aqui Pedro diz, olha, sejam criteriosos, estejam alertas e então orem. Ele vai estabelecendo esse processo. A verdade é que a gente precisa entender que é necessário que tenhamos a nossa mente iluminada pela palavra de Deus. O que é que ilumina a sua mente? O que é que traz clareza sobre o teu caminho? Qual é o valor, qual é o vetor que traz clareza sobre o teu caminho? Às vezes é grana, às vezes é ascensão profissional, às vezes é o status, às vezes é uma posição. É isso que clareia o meu caminho, e é por essa perspectiva que eu caminho. Aqui Pedro está dizendo, olha, não, tenham a mente de vocês atentas, estejam atentos, sejam criteriosos, estabeleçam o que é importante e o que não é. Infelizmente, nós trocamos a realidade e hoje a gente troca valor por preço. Tem coisas que têm valor e a gente abre mão do que tem valor por causa do preço. Não são poucas as famílias que decidiram não ter filhos, porque filho dá custo. Filho custa dinheiro. E aí, a escolha que a gente faz, não é porque, eu não me sinto capaz, não é nada disso. É porque custa. Vai doer no bolso. E essa não é a motivação certa. Porque o preço não pode definir, não pode iluminar o nosso caminho. E aí Pedro está dizendo exatamente isso, olha, vamos lá, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sendo criterioso e alerta, você vai conseguir se dedicar à oração. Se você não for criterioso e não estiver alerta, muito provavelmente a desculpa que você terá para não ter uma vida de oração é: eu não tenho agenda, eu não tenho tempo, está difícil as coisas. Mas o Pedro aqui está dizendo, não, olha, estabeleça essa ordem, critério, atenção, oração. Ele segue o texto dizendo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro está dizendo, olha, se nós amarmos sinceramente, e aqui é interessante que essa palavra sinceramente, para nós ela virou algo regular e cotidiano, mas ela tem uma origem no meio da arte, aonde as máscaras para os artistas nos teatros eram feitas de cera. E aí, aquilo era muito próximo, muito colado no rosto da pessoa. Aquilo não caía, ficava, então, dependendo da forma, parecia que era o rosto da pessoa mesmo. E aí, quando a expressão sincero vem dessa sem cera, sem essa máscara, é quem você é. E aí Pedro está dizendo, amem sabendo quem você é. Ame sinceramente, não é ame sabendo quem é a pessoa, ame sabendo quem você é. Ame sabendo que você é alguém difícil também. Ame sabendo que você é alguém que falha. Ame sabendo que você é alguém que tropeça. Ame sabendo que você é alguém que vai deixar as expectativas de alguém sem serem cumpridas. Amem sinceramente. Amem sabendo quem é você. Porque esse amor, quando você sabe quem é você e você ama, esse amor perdoa pecados. Sabe por quê? Porque quando você olhar para o objeto do seu amor e ver ali o pecado, e você ser tentado a não perdoar, você vai lembrar do que você foi perdoado. Você vai lembrar que a sua dívida perante Deus era impagável. E você vai lembrar que esse Deus santo, perfeito e pleno, que é pleno em glória, pleno em santidade, te perdoou e me perdoou. Então, como nós não podemos perdoar? E agora, um detalhe importante. O verdadeiro amor, esse amor sincero, ele perdoa pecados, ele não é conivente. Ele não é míope. Ele não faz que não está vendo. Ele perdoa pecados. Ele trata pecado como pecado. Ele não passa a mão. Porque amor é você, às vezes, ver alguém que está metendo o pé na lama e você dizer, não, para aí, cara. Não vai por esse caminho.
Isso é morte, isso é dor, isso é sofrimento, isso é prejuízo. Isso ofende Deus, ofende a sua família. Para aí. Amar, sinceramente, não é ser conivente com o pecado, não é você dizer o que as pessoas querem ouvir. Amar sinceramente e amar de forma que se expresse em perdão de pecados é a gente lidar com as dificuldades das pessoas, sabendo que Deus tem lidado com as nossas. Amém? Hoje pela manhã eu contei uma experiência que eu vivi, porque de tudo que eu possa falar aqui, nada é mais ofensivo que o Evangelho. O Evangelho é o que há de mais ofensivo para mim e para você. Porque o Evangelho, em linhas gerais, ele vai dizer que eu e você, por nós mesmos, somos incapazes para o céu, somos, inadequados para o céu. Nós, por nós mesmos, não nos salvaríamos, ainda que a gente entregasse a nossa vida como sacrifício no altar, o céu não estava garantido para nós, não é por obras que nós alcançamos o céu, não é por nada que fazemos, e nós estávamos perdidos. E tudo que nós conseguimos conquistar até Jesus foi a ira de Deus, por meio dos nossos pecados. O Evangelho diz isso, não tem nada mais ofensivo que isso. É dizer para mim e para você, você é um inábil, incapaz de se salvar. Você vai para o inferno com tripa e tudo. É ofensivo. Mas, ao mesmo tempo que é ofensivo, de um outro lado, ele produz esperança. Ele diz a despeito de você ser esse alguém incapaz de se salvar. O próprio Deus diz, eu envio um Salvador. Não é qualquer um. É o meu filho, que se manifesta na terra e que paga a dívida. E aí o que é maravilhoso é que no começo da minha jornada cristã, eu comecei a desejar conhecer a Deus, e num dado momento eu li nas Sagradas Escrituras que os tímidos não herdariam o reino dos céus. E pum, entrei em crise. Porque eu era muito tímido. Hoje eu não sou mais, mas eu era muito tímido. E aí eu comecei a entrar em crise, porque como assim? Que Deus é esse que me ama, mas está dizendo que por conta de um comportamento que eu tenho, parece que eu não escolhi esse comportamento, eu estou condenado à eternidade no inferno, como assim? E aquilo começou a gerar em mim um sentimento assim de desespero talvez. Mas eu continuei pertencendo. Eu continuei participando da família de Deus. O que é interessante, eu não falei isso, mas nesse capítulo 4 que nós lemos, no verso 17, nós lemos do 7 ao 11, ok? Vocês estão comigo? Não dormiram ainda? No verso 17, olha o que Pedro está dizendo. Pedro diz assim no verso 17 do capítulo 4, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro, no versículo 17, versículos posteriores ao que nós lemos, Pedro faz uma referência àqueles irmãos que se sentiam desconectados de qualquer coisa, e diz, olha, vocês são, a palavra que ele usa é oikos de theos, vocês são, e essa oikos, a gente pensa casa, né, como essa estrutura, mas casa, essa palavra cabe muito bem em família, comunidade de Deus, família de Deus. E aí Pedro está dizendo, olha, eu sei, vocês estão sentindo que estão dispersados, vocês estão se sentindo sós, abandonados, que todo mundo largou a mão de vocês, mas vocês são família de Deus. E o ajuste começa justamente com a família de Deus. É por isso que a mensagem que nós estamos ouvindo nessa noite é essa mensagem. Não é uma mensagem água com açúcar dizendo, você vai ter um ano em 2026 que vai ser de uma vitória exponencial. Essa não é a mensagem. A mensagem é que, embora sendo nós famílias de Deus, a Bíblia torna com clareza que o julgamento, o ajuste, o acerto começa por ela. Nós pertencemos.
Você pertence. Embora em algum momento haja um senso de que você tá como peregrino, está perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, saiba, Deus olha para você e vê você como família dele. E o que ele espera da família é justamente o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que aquele que senta à mesa na família, ele precisa ter a sua mente iluminada pelo Evangelho. Aquele que senta à mesa na família, ele precisa, por ter a sua mente iluminada pelo Evangelho, uma vida de oração. Aquele que senta à mesa, ele ama fraternalmente, com um amor sincero, a ponto de perdoar pecados, porque sabe que só está naquela mesa porque perdoado dos seus pecados foi. Você está comigo? E aí a crise instalou no meu coração, porque agora eu sou um tímido e eu não vou entrar no reino dos céus. Mas aí eu comecei a caminhar nessa família imperfeita, continuei sentando à mesa, e eu comecei a perceber que a minha timidez tinha uma origem: perfeccionismo. A minha timidez não era fruto de um trauma, era fruto de um temor que as pessoas percebessem o meu erro. Eu comecei a perceber que eu era tímido, porque se eu falasse errado, as pessoas iam olhar e caçoar de mim. Eu comecei a perceber que a minha timidez, ela não tinha uma origem traumática, aonde eu era passivo na história, mas ela tinha a minha participação, ainda que velada, ela tinha minha participação. Eu não falava, porque, e se eu falar e errar? Ou seja, isso traduzia que eu, embora dissesse que estava na família de Deus, eu não cria que era na família de Deus que eu estava. Porque quando você está em casa, você fala sem medo de errar, não é assim? Lá em casa, todo o tempo, eu, minha esposa e meu filho, a gente está sempre rindo um do outro. Que toda hora a gente comete gafe. Fala coisa errada, né? Tenta ser autoridade sobre coisas que nós não temos competência para ser. E aí, sabe aquelas coisas. Hoje a gente vive a fase onde o nosso filho é expert em super-heróis. Ele sabe tudo e mais um pouco. E às vezes, imagina, o meu histórico de heróis, década de 80, irmãos. Sabe? Super Gêmeos, ativar. Não tem mais nada disso. Ninguém nem sabe o que é isso, né? E aí eu tento interagir com ele. Não, pai, você não sabe de nada. Você está errado. Mas é casa, é família. Não tem problema não, eu não fico magoado. Porque a gente está entre pessoas que... E aí eu comecei a perceber que a minha timidez era porque eu dizia que estava entre família, mas eu não cria naquilo. Eu queria vender uma imagem. Quando Pedro está dizendo aqui, olha, amem sinceramente, porque esse amor ele pode perdoar pecados. Esses pecados que vão brotando na família, eles vão ser reconduzidos como o meu foi reconduzido. E aí eu comecei a entender que a minha timidez ela tinha uma origem no pecado, tinha uma origem no orgulho. Não estou dizendo que toda é assim, mas grande parte, na sua maior parte. O texto segue, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu acho que uma das coisas que o cristão aprende, uma das coisas que os membros da família de Deus aprendem é a serem hospitaleiros. O problema é a segunda parte do texto, onde diz sem reclamação. Essa é a parte difícil. Às vezes a gente faz, mas faz gemendo. O pastor Zé costuma falar isso bastante. Faz, mas não faz gemendo. Faz, mas não faz como quem está, ó céus, ó vida, estou fazendo. Não, porque eu estou fazendo para a família. Quando você põe a comida na mesa e você vê a sua família se satisfazendo aquela comida, você é aquele que levanta e diz, está vendo aí, ó, eu paguei, ó, custou o suor do meu trabalho. A gente não faz isso. Por que aqui a gente vai fazer? Por que na família de Deus a gente vai fazer? Por que na família de Deus a gente vai jogar em face dos outros o que nós fazemos?
tendo em vista que Jesus não nos acusa, não nos cobra, até porque se cobrar fosse, nós não teríamos como pagar. Aí Pedro está dizendo, olha, sejam mutuamente hospitaleiros, não é e se der, se você estiver bem de espírito, sirva os outros. Não, sirva os outros e outra, e não fica reclamando, deixa de ser chato. É isso que Pedro está dizendo. Verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que é interessante do verso 10 é, quando você tiver um dom, se você tiver um dom, você sirva o outro. Ele está dizendo exatamente o oposto disso. Cada um exerça o quê? O dom que recebeu sem reclamar, irmão. O que ele tem posto na mesa é que todos aqui receberam o dom. Não tem aqui ninguém nessa noite. Pode ter você pode ter a crise que você quiser ter, mas se tem uma crise que você não deve ter nessa noite é que você não tem dom. Amém? O texto está dizendo que todos, cada um exerça o dom que recebeu. Você recebeu um dom, e ele tem um propósito claro, objetivo e específico: servir o outro. Servir o outro. O que a gente faz, via de regra? A gente usa todas as nossas habilidades para se retroalimentar. Sim ou não? Para produzir uma vida melhor para a gente. Eu uso toda a minha capacidade intelectual para me sobrepor aos outros. Eu uso a minha capacidade de oratória para convencer pessoas do que eu quero que elas façam. Mas a grande questão é que às vezes o mau uso do dom, ele nos coloca numa condição de risco. Porque o texto está dizendo aqui, olha, o dom que você recebeu de Deus, sirva. Quando eu multiplico isso, imagina que nessa comunidade aqui, cada um entenda isso com toda clareza. Os meus dons, eles são para servir, e eu vou usar os meus dons para servir. Imagina que todo mundo comece a pensar isso. Imagina que dentro de pouco tempo, vai ter pessoas pensando longe de você, pensando em você, como vão servir você. Isso vai se multiplicar, ao invés de você, sabe, no secreto lá da sua vida, pensando como você pode usar as suas habilidades para promover você mesmo. Isso é contrário ao cristianismo. Isso é diferente do que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, use os seus dons, os seus talentos, não para se promover. Use os seus dons, os seus talentos que você já recebeu, que são dados por Deus. Mas talvez há alguém que diga de forma altiva, não, mas assim, eu conquistei tudo que eu tenho. Cara, você só conquistou isso aí porque Deus permitiu que você viva. Amém? Se liga, quem é você? Quem sou eu? O nosso coração está batendo porque Deus permitiu. A hora que Ele desligar o disjuntor, acabou. Aí a gente fica se achando, não, porque olha a minha trajetória. Que trajetória, mané trajetória? Deus permitiu. Deus, por misericórdia, nos deu a capacidade de ler um livro, aprender, estudar e fazer uma prova. É Deus que faz isso, irmãos. Se Deus tira essa capacidade da gente, a gente vira um vegetal. É por isso que esse texto que nós lemos acaba essa orientação de Pedro para aqueles irmãos, acaba dizendo, olha, faz de forma que Jesus seja glorificado, porque no fim das contas é Ele mesmo. E aí, Ele está dizendo, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra aqui administrando é a mesma palavra que a gente usa para mordomo. Pedro está dizendo, seja um mordomo dos seus dons. Sabe o que um mordomo faz? Ele não cuida do que é seu, ele cuida do que é do seu Senhor. Os teus dons, que a gente diz que são seus, que são meus, são dele no final das contas. E nós somos mordomos, isso se aplica a tudo. Os nossos filhos, que às vezes nós idolatramos, são do Senhor. A vida que temos é dele.
Tudo que temos é dele, e quando nós deixamos de atribuir a ele o que temos, nós colocamos essas coisas em risco, porque Deus não vai dividir o seu lugar nas nossas vidas com nada e nem com ninguém. Eu costumo dizer para os casais de namorado que me procuram para orar, eu digo sempre a mesma coisa: o dia que você colocar a sua namorada ou o seu namorado no lugar de Deus, você deu o passo para perder essa pessoa, porque Deus não vai dividir o lugar dele na sua vida com ninguém. Isso se aplica a tudo, irmãos. Trabalho, tudo, tudo. A grande questão aqui é que Pedro está trazendo essas instruções para esses irmãos, para que eles não simplesmente continuem com aquela sensação de que agora a gente não faz mais parte de nada, agora a gente está disperso, agora a gente vai indo e é cada um por si, Deus por todos, e vamos ver no que vai dar. Não, Pedro está de novo chamando eles, dizendo: não, vocês são famílias de Deus, oikos de Theos, vocês são aqueles que sentam à mesa com Ele, e porque vocês sentam à mesa com Ele, vocês escolhem no que pensam, vocês amam mutuamente, vocês servem sem reclamar, porque vocês são família de Deus, vocês usam seus dons para que outras pessoas sejam abençoadas. Por quê? Porque vocês são famílias de Deus, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão com a sensação de que estão sós, mas não estão sós, há uma mesa posta, há um lugar para pertencer, há uma família. Quando a gente... Eu creio que por direção de Deus, a gente entendeu que a visão da nossa igreja, e a visão se traduz na máxima de aonde Deus quer nos levar. Para nós, a visão da igreja é diferente de uma empresa, né? Que é aquilo que os funcionários vão... Não, para nós a visão é aonde Deus quer nos levar, como o Espaço Church Pelotas. E a gente entendeu que aonde Deus quer nos levar é a gente ser uma igreja, que as pessoas vão amar ser essa igreja, e vão amar pertencer. Elas não vão vir só participar, elas não vão vir aqui só degustar no culto, elas não vão ficar assim só na periferia da família, por fora, dizendo: interessante, estou vendo, estou analisando. Não, elas vão mergulhar, elas vão dizer: não, estou junto, eu quero participar, eu quero sentar à mesa, eu quero partir o pão também, eu quero servir o irmão, eu quero servir o irmão que também quer ser servido. Então hoje, se você está aqui nessa noite, e você se sente como essa pessoa, com essa sensação de que é um peregrino e que não está vinculado a nada, hoje você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você não pode ir embora daqui com a mesma sensação. Você não pode ir embora daqui achando que você só está parte da família de Deus quando alguma coisa externa acontece. Isso precisa mudar dentro do seu coração. Lembra a questão da timidez? Eu da boca para fora falava: não, faço parte. Mas quando eu comecei a confrontar um pecado meu, eu comecei a ver que eu dizia que era a família de Deus, mas eu não tinha coragem de me expor, porque na final das contas eu não achava que era a família de Deus mesmo. E aí talvez alguém pergunte: tá, e vem cá, você nunca se expôs e as pessoas usaram errado a sua exposição? Perdi as contas. Pastor, você nunca foi traído? Perdi as contas. Perdi as contas. Não é uma coisa lá de trás, ainda hoje acontece, vai acontecer até Jesus voltar, porque a gente é ser humano, e ser humano peca. Eu também já feri muita gente, com certeza. Muitos que talvez eu saiba e outros que eu nem sei. É assim. Mas qual é a grande questão? É o que Pedro está dizendo. Vocês precisam se amar sinceramente, porque o amor sincero perdoa pecados. O amor sincero, ele vê o mal. O amor sincero, ele vê o ponto de conserto. O amor sincero, ele vê a capacidade do conserto. O amor sincero é aquele que te ajuda a andar mais uma milha. A gente não... Às vezes um filho faz alguma coisa que a gente não quer. A gente não faz dele. A gente não... A partir do que ele fez alguma coisa que a gente... não é mais meu filho. Não, continua sendo seu filho. Você tem duas opções, né? Ou você fica brabo ou você perdoa. E é assim que é a vida, irmãos. E é assim que o Evangelho nos convida. E se hoje você está aqui e o seu coração está enfervilhando porque você quer pertencer a algo, mas não se vê pertencente,
Isso começa com você, não é externo. Por isso que Pedro, ele não escreve para a sociedade externa, ele escreve para aqueles irmãos que estavam com essa sensação de que não estavam fazendo parte de nada. Eles querem, cara, vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam cuidar e estabelecer critério na mente de vocês. Vocês precisam orar mais. Vocês precisam servir mais. Vocês precisam amar mais. Vocês precisam usar os dons de vocês em favor uns dos outros. É vocês. Somos nós. Então nessa noite, eu quero encerrar convidando você para pertencer e não só para participar. Há uma família que é sua, mas que às vezes você está no meio dessa família, procurando pertencer a alguma coisa. E às vezes você não percebe que você já está. Basta você agir nessa verdade. Basta você dar alguns passos. Basta você amar. Ah, mas as pessoas são difíceis. São mesmo. A começar por mim e por você. As pessoas são difíceis. Tudo que a gente apresenta ser aqui não é 1/3 do que nós somos de fato. Mas Deus nos amou. E nos deu a capacidade de amar outros também. Então nessa noite, eu quero convidar você a pertencer a algo que o tempo não vai dissolver. A pertencer a algo que as crises mundiais não vão afetar. As perseguições não vão afetar. O que Pedro estava dizendo para esses caras aqui, tudo bem, vocês estão sendo perseguidos, cada um está indo embora, não está mais na sua terra, não está mais na sua casa, a sensação é essa, mas vocês são família de Deus. Deus conta com vocês e vai ajustar vocês, vai encorajar vocês, vai alimentar vocês, vai fazer vocês remédio para todas as nações. Lembra que eu comecei dizendo que Deus plantou na gente esse senso de pertencimento, e lá em Gênesis 12, Deus estabeleceu um plano de que uma nação fosse luz para todos os povos e remédio para todos os povos. Isso, o homem voltou as costas para isso, mas Jesus, quando veio nos reconciliar com Deus, nos deu essa missão. E a gente tem o dom de Deus, e a gente tem a possibilidade em Deus de trazer pessoas para a família de Deus, de preparar lugares à mesa de Deus, para as pessoas sentarem, por meio da sua vida. Talvez os teus filhos, talvez o teu cônjuge, talvez os teus vizinhos, eles vão poder sentar à mesa da família de Deus, e esse senso de querer pertencer a algo vai ser suprido, porque você entendeu que você já está à mesa. Você entendeu que você já pertence. Você entendeu que você foi comprado por um alto preço, e que isso exige de você uma resposta. Então, eu encerro a mensagem conclamando você a não ser mais um participante. Se você tem vindo aqui domingo após domingo participar dessa igreja, muda isso. Ah, mas se não for para ser um participante, eu nem venho mais. Deus abençoe você na sua jornada. Vai ser dolorida, vai ser doída. Você é convidado para pertencer a alguma coisa. Amém? Eu e você, como participantes, a gente se coloca numa posição de senhores da situação, quando na verdade nós continuamos como servos do Altíssimo. Eu quero convidar você nessa noite, aí no seu coração, decidir pertencer. Decidir pertencer e decidir viver a vida com outras pessoas. Usar os seus dons não para enriquecer você mesmo, mas para promover justiça, paz, prosperidade. É isso. Eu queria pedir vocês colocar de pé.
Não há nada que nós façamos que nos faz mais salvos ou menos salvos. Não há nada que nós façamos que abre as portas do céu ou fecha as portas do céu. Mas o Evangelho da salvação, ele exige de mim e de você uma resposta. O que você ouviu aqui nessa noite, que espero que em nome de Jesus você consiga lançar fora tudo aquilo que é humano e ficar tudo aquilo que for de fato palavra de Deus para a sua vida. Exige de você uma resposta. Você não pode ficar passivo assim, tá, beleza, mais uma mensagem que eu vou colocar lá no meu arcabouço de mensagens, na minha playlist de mensagens, e ok, a vida segue do mesmo jeito. Não. Você precisa responder a isso. Você precisa responder com uma decisão no seu coração. O que você vai fazer daqui para frente com o que você ouviu? O que você vai fazer daqui para frente com os seus dons? O que você vai fazer? Ah, mas eu não sei os meus dons. Então, ok, você já tem tema para casa. Perceba como Deus tem abençoado você com a sua multiforme graça. Coisas na sua vida estão manifestando porque Deus tem dado a você. O que você vai fazer a partir da mensagem que você ouviu acerca do amor? Como vai ser? Como você vai amar as pessoas a partir de agora? Como é que você vai fazer isso? Como é que é amar sinceramente? Você pode ouvir que é convidado para amar sinceramente, ou você pode continuar sendo alguém que fala só o que as pessoas querem ouvir. É a sua decisão, é a sua resposta ao que você ouviu. Você pode continuar vindo aqui, participando perifericamente, pelas marginais, ou você pode dizer, não, a partir de hoje eu quero ser corpo, família de Deus, oiko de Deus, eu quero sentar à mesa, eu quero ajudar a partir o pão, eu quero ajudar a curar as feridas das pessoas. E não tem nada mais abençoador que você poder cuidar das dores de alguém. Porque um dia vão cuidar das suas. Então você precisa responder. Não dá para você vir para um culto como esse passivamente e ir embora daqui passivamente, achando que de forma transcendente Deus vai fazer alguma coisa e você vai acordar amanhã alguém melhor por osmose. Não. Você precisa responder. Por isso você está vivo. Por isso você não é um vegetal, você é alguém que responde. Deus te deu uma capacidade cognitiva de ouvir, de entender, de digerir isso que você está ouvindo, de sair daqui, abrir a Bíblia, conferir se o que o pastor falou está de acordo com as Sagradas Escrituras. Você tem toda essa capacidade de fazer isso. Mas o que você vai fazer? Essa é a pergunta. O que você vai fazer? Porque isso vai determinar o seu amanhã. Isso vai estabelecer como vai ser os seus próximos dias. Isso vai estabelecer se a igreja é boa ou ruim para você. Porque uma igreja, para quem participa, é sempre ruim. Agora, uma igreja para quem pertence, você começa a perceber como pessoas difíceis podem ser amáveis. Quando você tem tempo de sentar com as pessoas na mesa, e graças a Deus eu tenho uma esposa que me ensina isso. Eu sou um cara que luto muito, embora não pareça, mas eu luto muito com preconceito. Preconceito no sentido mais original da palavra. Facilmente eu estabeleço, eu tenho uma capacidade, eu acho que dada por Deus, certamente dada por Deus, de observar pessoas, e isso faz com que rapidamente eu estabeleça conceitos acerca. E às vezes eu vou lá estabelecendo meus conceitos, e eu ajo às vezes conforme os meus conceitos estabelecidos. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que me puxa para o outro lado e diz, não, cara, dá tempo, senta, ouve, tem histórias por trás. Às vezes a pessoa é alguém arredio, alguém irritadiço, aí que pessoa arrogante. Senta com ela, às vezes tem uma história ali por trás, tem uma dor, tem uma ferida, sabe? Só que isso exige envolvimento, exige amar sinceramente, sem cera, sem máscara. O que você vai fazer com o que você ouviu aqui essa noite? Eu espero que você aplique isso na sua vida, que você tome uma decisão, e você possa dizer, a sensação é de que eu estou cada vez mais deslocado, mas eu escolho
pertencer à família de Deus. E eu vou me dedicar a isso. Eu vou priorizar os pensamentos que são do alto. Eu vou priorizar uma vida de oração. Eu vou priorizar servir. Eu vou priorizar amar. Eu vou priorizar não reclamar. Feche os olhos, vamos orar. Te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra não precisa de acréscimos humanos. A Tua palavra não precisa de um ambiente arrebatado para que ela cumpra o propósito que ela foi enviada. Eu tenho certeza que é o Teu Espírito que vivifica a Tua palavra, e eu tenho certeza que o Teu Espírito já está trabalhando em nossos corações, nos confrontando, nos encorajando. Senhor, eu tenho certeza que decisões já estão sendo tomadas aqui nesse ambiente. Eu tenho certeza, Senhor, que homens e mulheres já estão se posicionando à mesa e dizendo: a partir de hoje eu não participo mais, a partir de hoje eu pertenço, a partir de hoje eu me dedico, a partir de hoje eu amo, a partir de hoje eu sirvo, a partir de hoje eu oro, a partir de hoje eu vou manter os meus pensamentos iluminados pela Tua palavra. A partir de hoje eu tomo uma decisão. Deus, em nome de Jesus, eu sei que é o Seu Espírito que faz tudo isso. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a não atrapalhar a obra do Teu Espírito em nós. Eu sei que o Senhor é que está cooperando com o processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Ajuda-nos a não atrapalhar isso, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus nessa noite. Tem pessoas aqui que carregam no seu coração esse sentimento de como errantes, peregrinos, homens e mulheres que não conseguem se ver parte de nada. Eu te peço, Espírito Santo, traz cura. Em nome de Jesus, traz cura. Em nome de Jesus, que nessa noite, do alto, eles possam pertencer à família desse Deus de amor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Deus. Trabalhe em nossos corações.